Boa noite. Começando mais um Motivisão Podcast, sem o Motivisão por enquanto, mas daqui a pouco ele chega. E hoje, galera, a gente vai conversar com essa querida amiga, linda, maravilhosa, morro de saudade sempre, Cláudia Siqueira, professora, fisioterapeuta integrativa, tem uma porrada de curso aí de medicina chinesa, de dietoterapia, de pilar de saúde, de meditação, já gabaritei todos, mas acho que perdi várias coisas nesses últimos tempos aí. Muito bom, E, super Clau, aluna. exato, exato. E a Clau, gente, é o tipo de pessoa que, assim, a pergunta que tem que fazer para ela não é quem é a Cláudia, é quem está a Cláudia, porque cada hora pode ter uma surpresa. Então, Clau, começa se apresentando quem está a Cláudia hoje, enquanto eu tento colocar o Felipe aqui de novo. Adoro. Adoro essa pergunta, tu mandou muito bem, né? Ei, Opa! Felipe Ah, chegou! Meu Deus, desculpem, mas foi difícil, foi Felipe, é assim, foi ó, uma alta missão. voltagem comigo, daí o negócio dá chabu, Eu entendeu? tô vendo É essa muito, É, sua energia, deu curto-circuito aqui no sistema, derrubou o Instagram. é muita energia, é assim, vai dar tudo certo. A gente fica aqui até onde der pra ficar. Demorou, demorou. Deixa eu dar um oi pra todo mundo. Oi, Thalita, oi, Cláudia, tudo bem? Fê, abaixa um Oi pouquinho pra sua todo câmera. mundo que tá. Levantar? Abaixar um pouquinho sua câmera. Aí, tá E bom. aí, tá bom agora? Tá bom Demorou. Oi, agora. meus amores. Oi a todos que estão aí na live. Oi, Thalitinha. Oi, Cláudia. Venham com Motivisão aí. Que grande prazer estar aí nessa live. Foi uma coisa que eu já estava tendo aqui umas contorções. Meu Deus do céu, eu preciso entrar. Eu ouvindo a Thalita e vocês conversarem, eu falei, eu quero entrar nessa conversa, eu quero entrar. Mas deu Muito certo. bom, muito prazer. Tenho visto o seu movimento aí junto com a Thalita já. Já sou fã, já sou fã. Tamo Legal, junto, legal. Filipão. Já É isso aí, comigo é estamos assim. trocando figurinha, então, porque eu sou seu fã, você é nossa fã, perfeito. Então, Tamo ó, bem. estamos aqui um bando de fãs reunidos, né? Muito bom, É muito bom. isso, é isso. E como ficou, Thalita? Até onde você foi? Você já fez todas as Eu perguntas? Eu fui só na fico aqui. pergunta principal. Quem está a Cláudia? Porque a Cláudia, eu me identifico, gente, me identifico. É uma pessoa que faz um monte de coisa, cada hora tá de um jeito. Você nunca sabe o Ela que me está acontecendo com a falou. vida da Cláudia. Ela Adoro. me falou. É, não, novidade é me move, né? E eu adorei essa pergunta. Quem está a Cláudia? Por Quem está favor, a quem for me Cláudia? convidar para a live, faça essa mesma pergunta, porque quem sou eu fico, ai, pois é, não sei. Eu sou uma pessoa a cada mês, né? Então, isso é muito maravilhoso. Bom, eu sou abraçador. Isso aí pode dizer, eu vou responder falando quem eu sou permanentemente, por um lado, tá? Na Eu sou maior aquela parte do pessoa que tempo. abraça a árvore, que adora botar o pé no chão, que conversa com a lua, que é desesperada louca da natureza. Essa sou eu. Essa eu acho que eu não vou mudar, né? E aí, quem Essa eu é a estou? essência, essa é a sua essência. Essa é a essência, porque títulos não são minha essência, sim, Perfeito. né? Essa é a Cláudia real oficial. Uhum, legal. Cláudia, eu sou uma constante buscadora aí, né? Principalmente dentro dos conhecimentos da saúde integrativa, de tudo que vai nos levar para dentro da nossa essência, porque a nossa essência é saudável, a gente é que bota as cascas tudo errado, né? Com as coisas que a gente faz, mas Claro. vai levar a gente de volta para a nossa essência e eu tô sempre de olho nas paradas, né? Daí eu vou aumentando os pilares da saúde. Assim como eu vou aumentando os elementos. Daqui a pouco eu crio um sexto elemento na medicina Não, não, não. sei lá. Pelo amor de Deus. Cinco já é Não sei difícil. se o mundo está preparado para isso. Mas Não, deixa eu te Cláudia, pelo fazer uma amor de Deus. pergunta. Enfim, isso agora. O que significa saúde integrativa? Da onde vem esse integrativa? Adoro, olha, tá vendo? Olha, esse vai Tem que ser gente começar lá fora do da saúde. fundo. Lá do fundo vai Exato. começar. Pô, temos três Não, para horas de começar live. para começar pelo começo do nome da parada toda, né? É o Muito que é o bom, muito bom. Então, o integrativo é a gente entender que nós somos um ser que vai além, primeiro, do corpo físico só, né? E para a gente Perfeito. poder entender que a gente tem vários corpos que influenciam a nossa saúde, incluindo o corpo emocional, o corpo energético, mental, né? A gente precisa olhar para a saúde de uma forma completa. O que aconteceu com a medicina é que se compartimentalizou demais, né, as coisas. Isso, por um lado, é interessante, sim, porque daí as pessoas têm a possibilidade de se especializar mais em determinadas áreas, porém, nesse meio do caminho, a gente se perdeu de olhar só para um canto, né?
só para uma perna, só para um joelho, só para um coração e perdeu essa visão do todo, né? Da complexidade que nós somos. Claro. Então, o meu caminho todo de ensino dentro da saúde é ensinar as pessoas a olharem o todo, né? Porque o que a gente acaba recebendo como profissionais da saúde tô com queda de cabelo, o que eu faço? Ou tô com pereba no pé, o que eu faço? Né? Tô com melasma, o que eu faço? E cara, a medicina chinesa nos convida muito a olhar para esse todo que nós somos e que os sintomas apenas representam uma manifestação de um problema muito maior, né? Perfeito. Então, a saúde integrativa, ela nos traz essa visão global que nós somos seres complexos, inteiros e não separados, e que a gente precisa para poder ser, hoje eu considero, para poder ser um bom profissional da saúde, você tem que ter uma visão integral, senão você vai ficar enxugando gelo, tratando só os sintomas sem entender um todo. E aí é que a medicina chinesa, que é a minha paixão maravilhosa, eu acho que essa paixão eu não vou trocar não, né? Por mais que a minha aventura em um monte de coisa, porque ela ensina essa visão completa, né? Da gente olhar para a causa do problema e não para o sintoma em si. Eu dei uma volta, mas eu te expliquei um pouquinho o que é saúde integrativa. Perfeito. Fez todo sentido para mim a palavra integrativo. É a integração de tudo. Exato. Os médicos têm muito essa mania, os caras, sei lá, tô com dor no joelho, o cara vai lá e quer acabar com o sintoma daquela dor. O porquê aquilo está acontecendo, da onde vem, como começou, ninguém quer saber. Mas olha só, eu vou ter que te interromper e tu me interromper porque a gente fala pra caramba. Imagina, vamos que vamos. Eu vou ficar quieta, que senão três vozes aqui vai zoar tudo. Mas olha só, o saúde integrativa, ele integra inclusive a medicina convencional, porque tem hora que a medicina convencional precisa entrar. Tem hora que um antibiótico salva vidas, que vacina salvam vidas, que uma cirurgia no joelho pode salvar o andar da pessoa. No meu acidente, se eu vou para uma medicina oriental, acho que eu não tinha sobrevivido, não. Exato. Na hora do trauma, do acidente, cara, viva os hospitais e a medicina ortopédica, né? Perfeito. Então, esse também é um combate que eu faço, apesar de eu ensinar outro tipo de medicina, a gente tem que ter esse olhar integrativo, inclusive para todas as práticas, porque tem lugar para todo mundo, né? A questão é a pessoa não ficar só fechada no mundo da medicina convencional. Perfeito. Nem só fechada no mundo das práticas energéticas, né? A gente isso tem que eu falo, é o equilíbrio, né? A pessoa tem que se equilibrar nisso, porque a pessoa que conseguir dominar bem essas áreas, ela vai ser um ótimo profissional, e eu não vejo nada mais, nada menos do que uma pessoa que lida com a saúde do outro ser humano como um anjo, uma cura, uma responsabilidade. Então, seria uma ótima peça nesse tabuleiro aí. Mas quais você acha que o corpo, você falou, tem o corpo físico, o corpo mental, o corpo energético. Você consegue fazer uma separação de quantos corpos a gente deve conhecer e se preocupar? Existe um número ou não? São infinitos? Aí vai depender do que tipo de filosofia está se falando, né? Pode-se ter aí até 7 corpos, enfim, né? Mas eu acho que a gente precisa... Não importa muito essa separação, e sim a gente entender que a gente tem o nosso corpo físico, isso é o mais importante, ele é a manifestação do problema. A origem não está nele, né? E sim nos nossos aspectos energéticos, emocional, nos nossos pensamentos, na qualidade do que circula dentro do coração, em termos de emoções e de todos os órgãos, né? Cada órgão tem uma emoção diferente. Então, aí é que o babado é o preocupante, no sentido da gente deveria focar as nossas atenções para isso. Mas o que a gente faz no Ocidente? A gente ainda tem uma medicina muito de tratamento, né? Não preventiva. Então, a gente acaba não olhando para a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas emoções, a gente abafa as nossas dores, a gente tem que fingir que a gente está bem o tempo todo, a gente não chora, né? E aí isso vai fazendo o quê? Aquilo dali vai ficando registrado no corpo. Se aquilo dali fica durante muitos anos, a chance disso desenvolver um problema físico é gigantesco. Não quer dizer que tudo que acontece na questão física é criado pelas emoções. Por exemplo, um acidente desse teu aí é diferente, né? Sim. A coisa foi um trauma, não é assim também.
Mas, assim, as questões Talvez eu crônicas... tava dirigindo de uma maneira triste. Acho que eu tava meio triste dirigindo. Talvez pode ser isso. Tudo vem Cara, nas emoções. coisas, né? Nada acontece por acaso nessa nossa vida, né? Mas, Exatamente. mas a Não, tô questão é brincando, que é verdade, é claro. precisa olhar para isso, Claro, porque os problemas emocionais que a gente carrega, eles vêm décadas antes dos problemas físicos, né? com certeza. E Clau, a então gente ainda não tá isso. vamos começar antes, então. Calma, É, vocês então, dois, eu aí tava vocês, ó, pensando vocês nisso. fiquem calmos, tá? Tá, não, eu Bota tinha ordem pensado nessa nisso. Eu acho que roda a aí, gente vai. começou, a Calma, gente começou respira. do meio já. Não, você começou do meio, calma. Tá, é eu que eu ia. Isso era Ó, só uma introdução. Eu ia começar o roteiro do negócio aqui. Clau, vamos começar do começo. Organiza, Já organiza. entramos aí nesse paradoxo da saúde, que já vimos que os médicos não tratam também de uma forma muito integrativa e tal. E aí o que a gente vê é que médico nenhum, por exemplo, né? No meu caso de retinose pigmentar, de todo mundo falar pra mim que você vai ficar cego e pronto e não tem o que fazer. Nenhum médico virou pra mim e perguntou se eu dormia bem, se eu me alimentava bem, se eu meditava, se eu fazia exercício. Nenhum deles perguntou. E é justamente isso que a gente tá botando aqui o fogo no parquinho hoje, não é mesmo, Cláudia? Cláudia gosta do fogo no parquinho, que eu tô ligada. Calma, eu tô uma pessoa mais transcendental agora. Mas Então, então, preciso Cláudia, começando a falar desses 5 pilares de saúde, vamos lá, vai. Então, a gente precisa entender que o que a gente faz todos os dias vai ter um impacto muito maior na nossa saúde ou na construção de doença do que o que é feito de vez em quando em consultório, né? Isso é a primeira coisa. E aí, quando a gente fala de paradoxo da saúde, é o seguinte, né? As pessoas, se a gente perguntar para qualquer pessoa o que ela quer da saúde dela, ninguém vai responder: eu quero ficar doente, eu quero ficar numa cadeira de roda, eu quero ficar incapaz, eu quero ter Alzheimer. Ninguém vai responder isso. As pessoas todas vão responder: não, eu quero ter a melhor saúde da minha vida, porque eu sei racionalmente que sem saúde nada é possível de ser feito e tal. Beleza. E aí, quando você vai ver, tá, então isso é o que você quer, né? Quando a gente vai ver o que a pessoa está fazendo ou o que ela foi orientada a fazer, está totalmente desconexo do que ela quer. Porque muitos dos profissionais não são preparados para orientar a medicina do estilo de vida, que é algo que eu trabalho muito, ensino muito, né? A perguntar, por exemplo, para vocês como pacientes, para eu também como paciente, todos nós somos pacientes em algum momento. O que você come? Que horas você se alimenta? Como que você dorme? Você se movimenta? Como que você maneja as emoções? E aí o quinto pilar, como que você cultiva a espiritualidade? A galera não tá falando sobre isso. E aí quando não se fala sobre isso, a gente não tem como construir saúde. Porque os nossos hábitos diários estão indo em direção a uma vida com doença. As pessoas não têm um sono de qualidade. O que elas botam para dentro da boca é comida que nem deveria ser comida. É projeto de comida empacotado, enlatado, ultraprocessado. Comida, notícias de morte, de não sei o quê, coisas que Ambiente. consomem de todo lado, coisa torta. E depois toma um susto e ainda fala: nossa, mas como isso aconteceu? Eu sou tão saudável. Fala, porra. É uma coisa meio desconexa. E aí as pessoas ainda acham, por um erro de conhecimento, que tomar suco e comer salada de fruta e comer pão integral com queijo branco é ser saudável, né? Exato. E aí a gente entra no fogo no parquinho, tipo, vamos aterrissar, pessoal. Isso, nós temos a live com o Wagner para falar disso semana passada, né? Você tava lá. Exato, e aí existe realmente um paradoxo. E o paradoxo não está só nas pessoas, nos pacientes, está nos profissionais, né? A gente não aprende isso na faculdade. Então, o que nós, de uma forma geral, como profissionais de saúde, a gente sabe tratar de doença. A gente não sabe ensinar a pessoa a ficar saudável, né? Porque a gente não aprende mesmo. A gente sabe o que todo mundo sabe. Que tomar refrigerante é ruim, que comer miojo é uma bosta, que você precisa dormir cedo e tal. Mas a gente não cultiva, não sabe ensinar como mudar hábitos. Porque mudança de hábito exige várias coisas, né? Várias a gente precisa, inclusive, ajudar. Exato, né? E hoje já tem uma medicina grande crescendo aí, que é a medicina do estilo de vida, a medicina integrativa, que aí leva em consideração todos esses aspectos.
E por isso que a gente precisa ir muito além do que se aprende, né, na faculdade para poder se abrir a isso. Por quê? Se a gente fica fazendo só cursos de técnicas externas, que esse é o paradoxo para o lado dos profissionais de saúde, né? A galera fica estudando só técnica para resolver problema de joelho, dor, para passar remédio, para resolver, sei lá, fala um sintoma, aquela de cabelo, eu aprendo a botar óleo essencial na cabeça, tudo errado, aprende normalmente, enfim. E aí a gente fica só aprendendo técnicas externas e daí, por exemplo, um aromaterapeuta, né? Aí essa palavra veio parar Volta, aqui, né? Daí a Volta, volta. Não, falando em aroma, eu tô traumatizado com essa aromaterapia. Eu tava falando pra Thalita esses dias aí que eu tava fazendo, eu tomei tanta bronca dela que, meu Deus, aí eu falei, meu Deus, eu achando que eu sabia alguma coisa desse mundo. então. Tá ali, tá aluna dedicada. Nossa, a Thalita é muito braba, velho. Você tá maluco. Pois é. Madeirística dela aí também não é Né? Isso não é fácil. Não, mas eu tenho uma pergunta sobre uma coisa. Porque eu vejo que, assim, a maioria dos profissionais da saúde, eles tendem a ir para esse lado que a gente está falando, da não preventiva. E pelo lado clássico que é a medicina hoje. Por que você optou e em que momento da sua vida você se conectou com esse universo da medicina integrativa, você se conectou até com o universo da medicina, da cura, da saúde, e falou assim, meu, é isso que eu quero, só que não é desse jeito que tá aí no mundão, não. Qual foi? Onde foi o gatilho que isso despertou em você? Eu nasci de uma mulher que falava isso o tempo todo. Então, desde pequenininha, minha mãe era enfermeira, meu pai médico. Então, desde pequenininha, eu ouvia, né, falar sobre esse lado. Falar, tomar suco verde quando eu tinha 3 anos de idade, que ninguém falava disso, entendeu? Então, ela já plantava muito essa ideia em mim. E aí, eu já sabia que eu queria ser da saúde, porque eu acho que quem é da saúde, cara, a gente já meio que sabe desde sempre, assim, que vai querer entrar nas áreas das terapias, ajudar a galera, ajudar as pessoas. É uma coisa meio de vocação, né? A maioria. Não são todos, mas a maioria, sim. Então, eu fiz faculdade para medicina inicialmente. Graças a Deus que eu não passei, senão eu ia estar, né? Esse é um problema na minha vida, isso. E aí, ao mesmo tempo, eu passei em fisioterapia Fiz medicina na federal, na estadual eu passei em físio e na federal eu não passei em medicina de primeira, assim. Fiquei 3 pontos, graças a Deus, os 3 pontos que salvaram a minha vida profissional, inclusive. Nada contra médicos, né? Eu tenho vários amigos médicos e é uma profissão extremamente necessária, mas... Só não combina com as suas características. Não, ia ser problemático, né? Tá lá como aluna. E aí eu comecei a ver na fisioterapia uma possibilidade imensa de poder ajudar sem ser invasivo, né? Sem ser, que é uma questão externa, a gente não precisa abrir nenhum corpo para melhorar ali, né? Então, me apaixonei por aquilo e tal. Mas sempre questionei por que determinadas pessoas desenvolvem hérnia de disco, tendo os mesmos hábitos, tendo o mesmo corpo, e outras não desenvolvem. Então, a idade dos porquês nunca saiu de dentro de mim, até hoje, na verdade, né? Essa pessoa é a criança dos porquês. Parece uma pessoa que eu conheço muito bem atrás desses porquês aí. Não sei Procura. quem é. Também né? não. Acaba atraindo essas pessoas também, né? Não tem jeito. E aí eu queria entender o porquê das coisas, né? Por que não é possível que seja só uma explicação física. Você não acredita no genético, na questão genética? Acredito, mas a genética é 5% só do processo. Né? Aí os outros 95%, quem que faz? Perfeito. É a epigenética, somos nós, os nossos hábitos que influenciam na expressão dos nossos genes, enfim. E aí eu fui buscar todas as explicações que me dessem uma aliviada no coração para saber por que as pessoas adoecem, né? E aí a medicina chinesa chegou com tudo aí na linha de frente dessas explicações e várias outras áreas, né? Não é só a medicina chinesa, mas a medicina chinesa é o carro-chefe aí, que é a mãe das explicações do porquê das coisas, pelo menos para mim, né? Faz muito sentido. Dá para entender por que as pessoas trazem os sintomas, a gente consegue entender por que aquilo está acontecendo, né? E você acha que essa questão da medicina oriental, tal, da chinesa, no caso,
Você sabe como que funciona isso lá na China? Os médicos lá são diferentes do nosso aqui, e esse contato que eles tiveram é mais por causa da cultura. Tem uma explicação por que que isso se desenvolveu mais lá, e isso é desenvolvido mesmo lá? Ou uma coisa que a gente trouxe, que nem a comida japonesa, que lá eles nem sabem o que é temaki direito, não sabem o que é cream cheese, e a gente trouxe tudo para cá e modificou tudo. Tem essa alteração de continente para continente? Como é que é isso tudo? Tem, olha, legal essa tua pergunta, porque eu nunca tenho quase a oportunidade de falar sobre isso, mas curiosamente, hoje o ensino em medicina chinesa no Brasil é mais tradicional do que na própria China. Tá? O que que Interessante. acontece? São conhecimentos milenares, né? Tem livros escritos aí há quase que 5.000 anos e tal. Então, são conhecimentos que inicialmente eram passados verbalmente, né, para as pessoas. E aí, o que que aconteceu nos grandes centros na China? A chegada da globalização, né? A chegada da visão ocidental de medicina chegou lá Perfeito. também, né? Apesar da Uhum. China ser bem fechada ainda, o regime bem fechado, mas já está bem globalizado. E aí isso começou a mudar as condutas, né, em medicina chinesa. Então, nos grandes centros, ficou uma medicina muito alopática, mesmo com os recursos da medicina chinesa. O que que isso quer Perfeito. dizer? A acupuntura utilizada para, em vez de você tomar uma Neosaldina para dor de cabeça, você está usando um ponto de acupuntura para aquilo. E isso é Uhum. possível ser feito, mas aí perde a visão integral do ser. Não, por que que aquela dor de cabeça está ali? O que está acontecendo? O que está alimentando o surgimento desse sintoma, né? E aí a gente tem os agulheiros dentro da acupuntura, por exemplo. A galera que perdeu um pouco essa noção da visão integral e está focada só em tratamento do sintoma. Isso existe no Brasil também. Sempre vai Perfeito. existir. A galera E que fica no levam meio. o título, e ainda essas pessoas devem levar o título de medicina oriental, né? Tratam com a Sim, medicina especialista oriental. em medicina chinesa, mas. Então, a gente tem hoje no Brasil, como isso chegou antes dessa globalização toda, o ensino de medicina chinesa chegou aqui, né, através, eu tive até o prazer de ter aula com o cardiologista, que hoje tem 96 anos, se eu não me engano, ele está O vivo coração ainda, dele tá bom, o coração dele tá o funcionando coração bem, dele tá, tá tá bala, tá demais. bala, tá bala. Lúcido, completamente lúcido. E ele fundou a primeira associação de acupuntura brasileira. Que Então, louco, esses mano. conhecimentos chegaram muito tradicionais, assim, sem modificação, e é assim que foi sendo Perfeito. ensinado. Claro que hoje a gente tem várias escolas de medicina chinesa no Brasil, então muita coisa já se perdeu em várias escolas, mas não nessa, né? Na escola Uhum. que eu treinava. Então, isso ainda é muito tradicional, esse ensino, e aí é disso que eu também continuo levando adiante nos meus cursos, né? E aí a Claro. gente tem um ensino muito legal sendo divulgado no Brasil, que a gente não vê nos grandes centros na China. No interior se vê ainda aquele conhecimento bem tradicional. Agora, nos grandes hospitais das grandes cidades, né? Que qualquer Eu lugar é entendi. grande na China, né, com milhões de pessoas, então isso acaba se perdendo um pouco. Ai, mas Legal, ainda é muito eu forte. acho que deveria, essa questão da medicina oriental, eu agora só vou querer saber de médico com que saiba medicina oriental integrativa. Se for só oriental, eu não quero, se for só, eu quero o bololô inteiro. Mas a Assim, a gente vê que Cláudia atende também, viu, Felipe? a Thalita, eu tô passando por um monte, ela só vem arrumando. Olha, arrumei aqui, ó, vem esse médico aí, eu vou conversar, adoro a pessoa, e aí acabo marcando, começo a atender, a Thalita ela putz, é um anjo, é a minha cura. O, eu tava pensando numa coisa, que a gente conversou, alguns exemplos que se deu aqui sobre os problemas, assim, então a gente falou de dor de cabeça, da hérnia, de problema no joelho, cabelo, eu vejo que esses são problemas físicos. Qual a sua visão, se você tem uma visão sobre isso, na questão psiquiátrica? Então, tipo, sei lá, borderline, depressão, dependência química, porra, tristeza, coisas assim, esquizofrenia. Você tem uma visão referente a essas coisas psiquiátricas, Sim, assim? Então muito bom. manda, vem com É bom, força, vem né, com de força. jornalista. Eu tô adorando as perguntas. Vamos lá. Primeiro eu vou falar pela visão da medicina integrativa ocidental, tá? E Perfeito. depois eu vou falar da medicina chinesa. Aliás, tu começa a diminuir as tuas perguntas aí, senão a gente não vai sair daqui hoje, Não, né? Cláudia, você não tá entendendo. Tô Você só não tá entendendo como começando, vai ser isso aqui. tô só esquentando. Tem três A na ponta Thalita da vai ter que língua dar aqui uns já. break nós dois.
Não, por mim também eu não ligo, eu fico aqui de boa. Né? Mas vamos lá. Pela visão da medicina integrativa, todo desequilíbrio psíquico é um desequilíbrio metabólico. Então, existem questões químicas acontecendo e aí a gente tem que olhar para o funcionamento do intestino, né? E o intestino, ele é o final do tubo digestivo. Então, ele responde ao que a gente come. E aí a gente tem que olhar para o alimento. Então, no final das contas, a gente dá altas voltas e acaba em alimentação, que é hoje o que eu mais ensino, né? Pela visão da medicina chinesa, mas também da visão integrativa ocidental. E aí, por isso que eu e o Wagner, a gente trocou várias ideias, já fizemos várias lives juntos, porque a parada que ele ensina é o que eu acredito também, né? E aí a gente tem, então, que olhar para os nossos hábitos todos, não é só alimentação, né? Porque o intestino, ele vai ter relação com o sono, a gente tem aí um eixo intestino-cérebro diretamente ligado, né? Então, essas questões todas que tu citou são questões que demonstram um organismo inflamado também. E aí, a inflamação pode dar em vários lugares, na parte psíquica ou em outras partes, né? Isso associado ao curto-circuito, um curtinho-circuito que deu em algum ponto ali. Mas não é do nada. Claro. Nada acontece do nada, entendeu? Claro. Teve um estilo de vida que foi plantado para aquilo acontecer, né? E quando a pessoa nasce com esse tipo de coisa? Aí a gente tem aí tem essa questão genética que sim, apesar de ser pouco frente aos 95% do estilo de vida, ela é muito forte, né? Claro. Então, se ela nasceu, mas ninguém nasce com burnout, ninguém nasce com depressão, não, e não vai, né? Mas aí, por exemplo, ela pode nascer com uma cegueira congênita, por exemplo. Perfeito. Aí a gente tem aí realmente questões envolvendo a formação do feto, envolvendo questões genéticas, de fato. Ou mas também a questão da mãe que carregou aquilo, né? A alimentação, as emoções. Exato. Aí a questão da preparação dos pais, não é só da mãe, porque nós somos 50% mãe, 50% pai, né? A mulherada leva na reta, mas não é só a mulherada não, né? Perfeito, e boa, aí boa. Me posicionou bem, boa. A gente tem essa questão da preparação, da importância da preparação do casal para conceber uma criança, né? Mas tem coisas que vão além disso, né? Daí a gente iria entrar num terreno muito louco aí. Vamos passar esse capítulo. Sair para uma outra live depois da meia-noite, um momento mais... Tipo, 5:30 da manhã a gente fala sobre isso. Tipo, corujinha, fazer uma corujinha. Exato. E aí a gente tem as questões muito envolvendo o estilo de vida, né? Então, nada de forma crônica que foi adquirido pós-nascimento surge sem uma explicação, né? Existiu todo um estilo de vida voltado para aquilo. E aí, dentro desses 5 pilares que eu falei, né? A alimentação inadequada, muitas vezes sem a pessoa saber que está inadequada, porque a gente tem vários tipos de pessoas na alimentação. Eu até vou contar os tipos de pessoas. A gente tem o tipo de pessoa que come... Eu não posso mais falar a palavra que eu falava antes, que eu tô aprendendo, né? Depois você me conta, depois eu te pergunto lá, você me manda. Que come comida que a gente sabe que não é comida, né? Ela sabe que tá errado, mas ela tá lá no vício dessas comidas que são para viciar mesmo. Elas são com realçadores de sabor, no vício do açúcar, do glutamato monossódico. É uma coisa super top. Tazol, o demônio, né? Nossa. E aí pessoas que estão nessa. Aí tem a pessoa que tá na transição, que de vez em quando come essas coisas, sabe? Não, toma refrigerante só de vez em quando, com batata frita só de vez em quando, não sei o quê. E no dia, no resto do pedaço, ela acha que come bem, daí é a pessoa que tá tomando suco de fruta, que tá comendo salada de fruta, que tá comendo um monte de carboidrato junto, que come pão integral, queijo branco, né? Ou seja, ela não tá fazendo nada direito, mas a metade dela acha que tá fazendo direito. Tem o terceiro tipo de pessoa que já se livrou dos refrigerantes da vida, dos empacotados, mas está caindo de boca no que ela acha que é legal, que é o que levanta o índice glicêmico lá nas alturas, e o Wagner falou muito bem sobre isso com vocês, né? E aí tem o quarto tipo de pessoa que já se ligou que, caraca, suco de fruta não é bom, salada de fruta não é saudável, o pão integral, meu Deus do céu, que horror é isso?
né? Laticínios, é o cão chupando manga. E ela ainda tá tentando se livrar dessas paradas que ela descobriu numa live como essa. Que, cara, você não tá saudável. Tem E um tem o tipo de coisa, tem um tipo de informação que às vezes eu falo assim, mano, eu vou tirar o fone aqui, ó, vou deixar no ouvido surdo. Exato, que era Vou melhor deixar... não saber, né? Era Era melhor não melhor, ficar. porque o conhecimento, ele é uma cobrança muito grande. Não É dá pra não melhor, a conhecer. ignorância é mais suave, a ignorância vai de É boa. melhor ficar na ignorância. Mas daí, se tu quer ficar na ignorância, fica pra uma live, porque não vai Aí dar, meu acaba irmão. morrendo, não, e acaba morrendo Aqui também, não sei por a quê. Por gente que só eu traz morri? Não verdades. sei. É o fogo no E parquinho aí tem o mesmo. quinto tipo de pessoa, olha aí, caraca, bicho, eu vou mapear essas 5 pessoas. O quinto tipo de pessoa que é que nem a Thalita, eu e você, não sei se tu tá no quarto ou no quinto, tá na Não, transição do Cláudia, quatro você e meio. tem que arrumar muita coisa aí, Cláudia. Esquece, 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 eu devo estar. esquece. Deixa pra lá, deixa pra lá. Tu é Eu um sou um híbrido, cara, hein? Só não me sou um fala que cara tu é um híbrido. fitness, saudável, é isso que o pessoal aqui na internet tem Cláudia, que deixa pra lá. entender, entendeu? Continua a sua explicação Tá aí. bom, não vou queimar o filme do branding dele. E É, aí não, exato, exato. Aí tem o quinto tipo de pessoa que já descobriu, né, que existe céu e inferno, e a gente está na construção de um estilo de vida mais saudável de verdade, né? Então, é por aí, cara. E aí, nisso se associa várias outras coisas. A gente sabe que a gente não é só alimentação, então que a gente tem que se exercitar todos os dias, que a gente tem que cultivar uma rotina de sono bom e que a gente precisa manejar o estresse e as emoções, que é um pilar muito desafiador esse, o mais difícil. O povo que acha que tirar o pão da vida é difícil, você não conhece o difícil. E O aí as difícil é manejar emoções, as emoções aí, as né? A gente emoções pelo lado da medicina chinesa, Clau, que aí você comparou, né? A medicina ocidental com a medicina oriental, a parte das emoções, que, né, você vai falar dos 5 elementos? Não vai falar? Como é que vai ser essa história aí? tem um tema para falar disso, Não, deixa eu gente. fazer só Tô uma quase criando pergunta assim. O arroz, feijão e um bife faz mal? Porra, meu Deus do céu. Cláudia, você tá Depende vendo como a gente precisa da trabalhar? pessoa. Ô, Felipe, É olha o aí, que eu ele tá querendo pensei. defender o dele. Eu já entendi o nível da pergunta. Mas, ó, depende da pessoa, depende do nível inflamatório dela. Uma pessoa que Entendi. tá com nível inflamatório baixo, que já tá com um estilo de vida legal, um arroz e feijão não tem problema nenhum, desde que ela não tenha resistência à insulina, desde que ela não seja diabética. Porque se o Wagner estiver ouvindo, ainda bem que ele não tá aqui, ele tá em lançamento. Se ele estivesse ouvindo, ele ia falar, Cláudia, pelo amor de Deus, arroz e feijão Perfeito. não. Porque ele fala para o público diabético e de resistência à insulina. Agora, eu não sou o público dele, por exemplo. Então, para Entendi. mim, arroz e feijão é de boa, né? A gente Uhum. tem o Então, carboidrato e a cada proteína. dieta, então a alimentação de cada pessoa é uma coisa muito pessoal. Tem que ver qual é Total, que é da pessoa o que encaixa com ela. Uma total. pessoa, então, que tem uma vida mais sedentária, faz até uma coisinha ali de 20 minutinhos, caminha e tal. E outra pessoa que faz um esporte de alta performance é outra coisa. Muito diferente também, exato. Tu é atleta também, por exemplo, eu sou. E aí eu preciso de Sim. mais carboidrato na minha rotina também, É isso entendeu? que eu entendo. Então Perfeito, perfeito. é muito pessoal. A alimentação não existe perguntar pode, não pode. Cara, depende dos teus elementos em desequilíbrio, Claro. depende do teu nível inflamatório, depende do objetivo, depende da tua vida. Não tem como passar uma receita de bolo, não é assim que É isso funciona, que eu acredito, é isso que eu entendeu? acredito. E antes de você falar dos 5 elementos, calma que vai vir, calma, Thalita, fica, se segura aí, Thalita. Antes de você falar dos 5 elementos, você acredita nessa questão duas perguntas antes, tá? Na alimentação, na questão calórica, tem toda uma questão assim na caloria para você também? Ou isso não influencia Felipe, em eu não nada? sou nutricionista. Eu não sou nutricionista, então eu não me Boa, ligo em nada disso porque eu não entendo disso, né? perfeito, perfeito, O que perfeito. eu falo é da alimentação para o equilíbrio dos 5 elementos que a gente não chegou nem lá ainda. Tá. Mas eu falo por que tem que tirar alimentos inflamatórios e tal, porque a gente precisa diminuir o nível Uhum, inflamatório, né? Então a gente sabe que já existem claro. alimentos que são danosos por aumentar o nível de insulina, daí é tudo que o Wagner explicou aí para vocês Entendi, lindamente. entendi. E aí a gente E na vai questão da retirar sua medicina, da sua visão na medicina, quando um médico, médico tradicional tal, tem muitas doenças que a gente recebe o diagnóstico de incurável. Ó, não tem cura, isso aqui já era, vai viver com isso e tal. Você acha que esse tipo de ação no médico de dar um diagnóstico desse
faz sentido? Faz sentido? E realmente existe coisas que são incuráveis? Tipo, não dá pra curar, já era, perdeu? Você acredita nessa questão? Então, primeiro, Pela medicina para chinesa. ele, para o que ele conhece, esse tipo de médico tradicional, para ele é o que ele aprendeu. Então faz sentido para o universo que ele vive, primeiro de tudo, né? Uhum. Segundo, para a medicina chinesa não existe doença que é incurável. Existem, porém, muitas pessoas que não estão dispostas a pagar o preço para se curar. Da cura. Perfeito. O Perfeito. preço é alto. É você ter uma rotina toda regrada, tal, para a gente poder o Ai, quê? Alimentar a saúde ao ponto da doença ir morrendo por desnutrição. É nisso que eu Uhum. acredito, né? E a gente está Uhum. vendo dentro da comunidade de alunos muitas doenças que são ditas pela medicina que são incuráveis, como, por exemplo, a pessoa ter que tomar remédio pro resto da vida para hipotiroidismo, para doenças autoimunes da tireoide. Isso daí é o que a gente mais tem de histórico, as pessoas realmente fazendo a tireoide voltando a funcionar. Ou uma pessoa que é hipertensa, que a medicina convencional acredita que não tem cura, curando a hipertensão. Por quê? Porque está alimentando a saúde com bons hábitos ao ponto da doença não ter mais espaço, porque a doença ela se desenvolve num ambiente inflamado, Claro, ácido, claro. com o estilo de vida todo errado. Quando a pessoa começa a tirar o que alimenta a doença e passa a alimentar um terreno bom, biológico, não tem por que a doença se manifestar. Agora, Ah. depende do nível que a doença está. Tem várias questões. Essa tua pergunta é muito complexa, né, bicho? Sim, Pergunta de sim, claro. vestibular. Então, depende do nível que a doença tá, né? Para saber se vai dar tempo De de regredir aquilo. recuperar o corpo, né? Às Perfeito. vezes não dá tempo, né? Claro, Às claro. vezes ficou tanto tempo doente que o tempo que vai com o hábito não dá tempo dela se livrar daquela doença. Mas o meu foco, cara, cada vez menos não é na doença. É na saúde. Dane-se a doença. É você cultivar um estilo de vida saudável. Então, dependendo da doença, por exemplo, vamos pegar aí a da Thalita, né? Cara, se a medicina convencional fala que a retinose pigmentar é uma doença progressiva que vai levar à cegueira, não é esse o prognóstico? Sim. é esse o Maravilhoso, prognóstico. prognóstico, assim, Maravilhoso. incrível. Top, Tá só leve, leve, esperando a sereno e pessoa. calmo. É leve de boinha, tranquilo. E aí, você pega um diagnóstico, um prognóstico desse, drástico, dramático, e a pessoa começa a nutrir a saúde, como é o que a Thalita está fazendo, ao ponto de estabilizar essa perda, isso para mim já é cura, entende? Claro, claro. Porque Claudinha muda vidas, gente. Só queria deixar isso bem claro nessa live. são Perfeito. perspectivas muito diferentes, porque às vezes a gente Claro. fica perseguindo a cura e a cura ela já está acontecendo, cara. Exato. Só da doença não Perfeito. progredir. Eu vou dizer Perfeito. outra doença, por exemplo, a minha, né? O meu diagnóstico de endometriose, também uma doença progressiva, né? De um terreno inflamatório. Se eu consigo estabilizar ou reduzir os endometriomas, eu já estou me sentindo na cura. Então, é muito Perfeito. diferente essa perspectiva de não só quando eu não tiver o diagnóstico, cara, porque aí o teu foco tá errado, o foco tá na doença, né? E aí isso Uhum. até é uma questão de pensamento e da parte Claro, claro. emocional nossa, fica totalmente diferente quando você, cara, para mim não importa o diagnóstico. Inclusive para a medicina chinesa pouco importa o diagnóstico. A gente precisa se focar em entender quais são os elementos que estão em desequilíbrio e sugerir as mudanças que possam fazer com que esse corpo comece a se recuperar. E é isso, cara. O caminho vai se fazendo ao caminhar e a cura é o processo. Ela não é o final do caminho, Perfeito. né? E o Perfeito. corpo responde Maravilhoso. tão rápido, né, Clau? Principalmente assim, com a dietoterapia chinesa, que é o que você ensina, que você tem um Demais. curso maravilhoso sobre isso. A gente vê como ele responde muito, muito rápido. E o que você falou também de ter o ambiente saudável para o corpo poder se recuperar, né? Eu também, como você sabe, eu também tenho diagnóstico de endometrioma. E assim, eram dois nódulos que um sumiu e o outro caiu pela metade. A médica não acreditou. Tipo, o que você tá fazendo? Eu falei, estilo de vida, né, meu amor? É só fazer direitinho. É só, né, sair com. Eu gosto como a Cláudia fala, é só sair daqui bancada
e ir pra arena, não é mesmo, Claudinha? Exato, tem que arregaçar as mangas. Aí é que a gente entra naquilo do tipo, as doenças são incuráveis ou são as pessoas que não querem descer pro play, entendeu? Elas querem ficar na arquibancada comendo Cheetos, bicho. Cheetos é da minha época, nem sei se existe mais, né? Ah, existe, Mas, existe. e aí as pessoas, aí tá o paradoxo, né? Pra gente não sair do tema, né? Aí tá o paradoxo, tá, beleza, ó, tem aqui um caminho que você pode seguir, que é um caminho pro não sei quanto tempo vai levar para tirar o diagnóstico, para os endometriomas sumirem, para a Não visão retornar. importa. Mas, exato, não importa. Mas esse é o caminho que vai te levar a uma vida mais saudável. Quer? Perfeito. Cara, segue esse caminho. Agora, não dá pra ficar de mimimi, gente mimizenta, reclamando e tal, não dá, né? Ah, Tem ah, que ah. arregaçar as mangas e fazer. E aí, assim como o Wagner tá vendo também pessoas se curando de diabetes, né? Vou fazendo pâncreas voltar a funcionar, tal. Cara, é possível, Lógico, totalmente possível. boto fé, Agora vai boto fé. depender de disciplina e muito mais do que disciplina ter profissionais que saibam orientar. Eu acho que esse é o nosso grande dilema, né? E é a minha grande missão neste momento, que pode mudar, né? O pessoal do Tudo céu pode pode mudar, acontecer. mas é a minha grande missão nesse momento é fazer o despertar desses profissionais para que a gente possa estar melhor preparado para orientar isso e para cultivar esperança também. Tipo, você desenvolveu uma doença, mas o teu corpo não nasceu assim, né? Falando das doenças que são desenvolvidas depois. Sim. Então, cara, o corpo conhece o caminho de volta. É só você parar de atrapalhar e pegar o caminho que ajuda o corpo. Isso é possível, né? Totalmente possível. Então, a gente precisa ter profissionais mais preparados e pessoas que estão a fim de entrar na arena, sair da arquibancada, vendo a Com vida. disciplina, Ah, disciplina não, e porque eu tô mais. consistência, né? Disciplina e consistência. Todo dia, É mudança de todo dia. isso. Isso Ah, é em qualquer área da vida, né, Felipe? Em qualquer qualquer, área. A gente qualquer, não precisa de tem jeito. consistência. A pessoa achar que Com vai fazer certeza. um mês, depois volta a cagar a vida toda de novo, não dá. Não, não é brincadeira isso aqui, né? Ah, A ah, gente tá. ah, ah. E as pessoas têm essa dificuldade. Eu percebo que isso é uma coisa muito nos mundos da atualidade. As pessoas querem uma solução que vai lá no médico, tá tudo desabando, que é uma solução com comprimido. Ó, tome isso aqui que pronto. Tá zero. Isso aqui já tá resolvido. Então, as pessoas procuram Mas é que muito isso é cultural, né, da gente. É cultural. do Tipo, menor esforço. É a política do menor esforço. Política do menor esforço. cara, né? Quem não gostaria que a pílula mágica existisse, né? Então a gente Perfeito. é uma questão humana mesmo, isso, Claro, sabe? claro, claro. Essa questão é somada com uma medicina sintomática, né? Que só Médico com sabe sintoma. tratar, né? Agora, quando a gente começa a ampliar a visão, que cada vez mais pessoas estão ampliando, a gente percebe que, cara, existe um outro mundo para além dos remédios, né? Existe um outro mundo para além de se contentar que velhice é igual a doença. Existe um outro mundo para além de se contentar que receber um diagnóstico, tô ferrado. Cara, não. A gente está aqui para mostrar que tem um mundo diferente, que muitas pessoas já estão, sim, se beneficiando. Então, por que a gente não pode escalar isso para várias pessoas, né? Mas a gente precisa também ajudar as pessoas a implementarem as coisas. E aí vai muito da manha do profissional que está orientando, né? Porque até vi Perfeito. uma pessoa aqui, até quero colocar Brando 28, ela botou assim, ó. Quando não se tem o hábito, acredito que o difícil não é a questão da alimentação, mas sim continuar com a frequência de exercício e alimentação durante esse período de adaptação. E aí vai, dentro desses 5 pilares, se você pega uma pessoa toda cagada, a rotina tá toda errada, e aí você vai querer que ela mude tudo de uma vez, Não cara, dá. não vai, Não vai. não vai. Não é assim que funciona, né? A natureza não dá saltos. Então a gente precisa montar uma estratégia, um plano de ação para que as coisas sejam indo colocadas em prática no poder do pouquinho, né? Que eu chamo do poder do pouquinho. Um pouquinho a mais todos os dias, mas de forma consistente. Perfeito. Consistente. É assim que a gente consegue. E todo mundo consegue. Só que muitas pessoas não sabem que isso existe. Outro, os profissionais não estão preparados, não sabem também que isso existe, muitas vezes, ou não estão preparados para fazer esse acompanhamento, né? De como ir passando essas mudanças de estilo de vida. Mas quando a gente consegue juntar isso tudo, cara, é uma maravilha. 100% das Com pessoas melhoram. certeza.
Com certeza, com certeza. Você teria ganhado um fã se você, em vez de ter falado plano de ação, você ter falado action plan. Aí você teria ganhado mais um fã que Não, foi o meu marido Cris. acabou de falar, Cláudio, para de falar a palavra em inglês que É, tem em português. A gente fez uma tudo live com um amigo meu, Cláudio. Ele falava tudo em inglês, era muito legal. high Falava business performance. plan, não sei o quê. Agora tudo a gente está falando em plano, life plan, business plan, action plan. Tô gostando disso. Mas vamos falar agora sobre quais são esses 5 elementos, que eu fiquei curioso com isso. Fala sobre os 5 elementos. Ai, meu Deus, quanto tempo que a gente tem só pra saber? Meu Deus, já são 10 Vamos para lá. as 8. 10 para as 8. É, Ainda não deu rapidamente. 1 hora, não deu 1 horinha, não deu 1 horinha. Bom, os Ela 5 fala elementos. pouco, a Cláudia fala pouco, ela rapidinho Não, o mata aí, Felipe tá tudo. também, né? Então ferrou. Todos nós temos os 5 elementos dentro da gente, que são os mesmos elementos da natureza. São eles o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. E cada um desses elementos leva uma própria emoção, ele tem órgãos que estão relacionados com o funcionamento deles, tem alimentos que estão ligados à nutrição de cada um deles, né? Tem todos os aspectos de funcionamento do corpo. E aí, de uma forma bem resumida, agora eu vou treinar meu poder de... Agora vamos ver. Se dá os 20 Agora, minutos por slide. porque, tipo, 1 hora para explicar cada elemento, né? A gente tem lá o elemento fogo, é o elemento regido pelo coração, e ele tem uma dupla dele que ajuda nesse funcionamento, que é o intestino delgado. O elemento fogo, além de coordenar a função desses órgãos, ele é o responsável, por exemplo, pela nossa comunicação. O que a gente está fazendo aqui é usar muito do fogo, né? Desse poder de comunicação do elemento fogo. E além disso, ele coordena todo o nosso sistema cardiovascular, ele coordena também os nossos aspectos de personalidade. Então, muito de quem a gente é se expressa por esse elemento, né? Ele tem a ver, daí ele entra nos aspectos filosóficos maravilhosos, tem relação também com a nossa ligação divina, né? Esses seres divinos que nós somos, todos, independente de religião, né? E ele tem a ver, ele também controla todos os nossos relacionamentos, a forma como a gente se relaciona com as pessoas. E aí a gente tem vários problemas, né? Envolvendo esse elemento, né? Só pelas funções dele. E aí, não, tu tá proibido de me perguntar alguma coisa mais profunda, porque senão a gente não vai conseguir. Calma, Tá? deixa ela acabar Não, os você 5, não tá Felipe, ligado, segura. velho. Só nesse fogo eu já tenho 7, 8 perguntas. Sai, socorro. Vamos ter que montar uma imersão de um dia inteiro. Com E aí, certeza. o elemento terra, e todos eles têm relação um com o outro. Um gera o outro, né? Então eles são todos interconectados. O elemento terra ele é coordenado pelo baço, que é um órgão para a medicina ocidental desnecessário praticamente, para a medicina chinesa é um dos principais órgãos que tem. E ele tem o estômago e o pâncreas aí. Então a galera da diabetes, resistência à insulina tem esse elemento bem complicado. É o mais desgastado e maior desequilíbrio, né? Pelos órgãos que ele está relacionado. E aí esse elemento, ele coordena toda a nossa nutrição, toda a nossa capacidade digestiva, tudo que tem a ver com alimentação tem relação com esse elemento. E além disso, ele coordena toda a nossa capacidade intelectual, cognitiva, os nossos pensamentos, nosso raciocínio, a nossa memorização. Então, é um puto elemento que tá fudido na galera, né? Porque a galera tava comendo mal e excesso de infotoxicação, né? Excesso de pensamento, excesso de estímulo, né? Desgastando esse elemento. E aí a gente tem o elemento mental, tá vendo meu poder de síntese, Thalita? Eu tô impressionada, cara. Essa Cláudia de hoje tá muito à frentex. A pessoa vai se aperfeiçoando, né? E aí a gente tem o elemento metal ele é coordenado pelo pulmão e pelo intestino grosso. E aí ele tem uma relação direta com o nosso sistema respiratório, nosso sistema imunológico. E ele se abre na pele. A pele é a manifestação externa do pulmão. Então, problemas de pele, problemas envolvendo o sistema respiratório e imunológico, aí entram as doenças autoimunes, o funcionamento intestinal, a psique, as questões psíquicas, aí a gente faz toda uma relação também, não só com esse elemento, mas muito com esse elemento também, né? Dentro da visão da medicina chinesa.
E aí a gente tem o elemento água, que é um queridinho aqui da Cláudia, né? Nas hierarquias, né? Começou essas preferenciais aí. As minhas preferências. Toda hora ela muda. A pessoa. É assim, né, gente? Se a gente não muda, a gente tá morto, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Não, eu também, total. Se eu tô muito parada, eu tô morta, que isso, né? Exato. A gente tem o elemento água como um elemento que dá origem à vida. A vida nasce na água. Ele coordena toda a nossa parte óssea, cabelos, dentes e ouvido. Então, qualquer coisa aí, tu assim, careca, né? Já temos um problema neste elemento. Tem que beber mais água? Isso quer dizer que eu tenho que beber mais água? Também, né? Essa é uma boa ação. Boa. E aí a gente tem aí, nesse elemento também, ele nutre toda a nossa região genital. Então, problemas envolvendo aí órgãos genitais tem a ver com esse elemento também. E por fim, a gente tem o elemento madeira, que é coordenado pelo fígado e pela vesícula biliar. Vocês já estão aprendendo tudo, né? Estão decorando todos os elementos, né? Com certeza. Já aprendeu tudo, Felipe? Pode fazer Depois prova tem oral chamada comigo oral. depois que eu desenrolo. Com certeza. E aí a gente tem o elemento madeira, a madeirinha que é difícil de controlar, que é controlada pelo fígado e pela vesícula biliar. A gente tem aí toda a questão de movimento e flexibilidade, todos os músculos e tendões são nutridos por esse elemento. Além de, claro, o funcionamento de cada um desses órgãos que eu citei, né? E aí dentro da madeira a gente tem uma questão, cada um deles, eu não falei das emoções deles, né? Porque daí seria muita coisa e tal. Mas cada um deles está relacionado também com uma emoção. A madeira, na verdade, antes de falar da emoção, ela coordena todo o processo de desintoxicação do corpo. E por isso a importância do sono, fazendo um paralelo com o sono. Porque cada um desses órgãos que eu citei, eles têm um período de máximo funcionamento. Uma janela de 2 horas de máximo funcionamento. E o horário de funcionamento desses órgãos do elemento madeira começa às 11 da noite até a 1 da manhã, que é o horário da vesícula biliar, e da 1 da manhã às 3, que é o horário do fígado. E essa é a principal janela de desintoxicação do corpo, que só acontece bem se a gente está dormindo. Por isso tem que dormir cedo, né, Clau? Tem que dormir cedo, bicho. Olha Se só. tu é noturno, tu tá se ferrando. Tu tá vivendo numa casa, sabe? Ó, sabe, tu vai visualizar agora, porque daí tu nunca vai mais esquecer disso, tá? Que eu vou falar. Se tu dorme depois desse horário das 11 da noite, é igual a você viver numa casa onde ninguém lava a louça. Teve diarreia no vaso sanitário, ninguém limpou a merda do vaso sanitário, entendeu? Assim, ó, tu enxágua a boca e a pia tá podre, tá? É bem pra doer mesmo que eu tô falando, tá? E aí Tranquilo. Já me deu um sono aqui, eu tô com sono. Exato. Aí a pessoa anda no corredor, ela bate nos pedaços, nas pizzas que comprou e não jogou fora a caixa, entendeu? Então é uma casa que não é limpa. Quem não dorme bem, quem não dorme cedo, vive numa casa imunda, que é o que a gente gera de radical livre só de existir. Né? Porque mesmo que a gente se alimente bem, mesmo que a gente tenha um estilo de vida bom, a gente gera radicais livres. Só com o fato de estar vivo, né? E os radicais livres são o lixo que a gente acaba gerando, lixo metabólico. E aí, se não tem ninguém para limpar, tu tá vivendo num terreno. Essa questão do sono, aquela questão da melatonina, faz sentido? Sim, total. A melatonina é um hormônio que modula todo o nosso ritmo circadiano. Ela não é só o hormônio do sono. Ela regula todo o nosso relógio biológico. Então, e várias outras coisas, né? A melatonina regula o fluxo de cortisol também. Então, quem não tem uma liberação boa de melatonina não vai dormir bem e não vai ter disposição no outro dia também. Porque o cortisol não vai subir para poder ter disposição e tal, né? O cortisol não é um vilão. Eu ouvi falar de pessoas com deficiência visual, alguns conversei, que os médicos estão receitando a melatonina por causa da deficiência visual. Porque era uma questão de não ver a luz, uma coisa assim. Faz sentido. Assim. Exato. Porque a melatonina ela é produzida, ela tem que ter estímulo. Um dos estímulos é a luz, outro estímulo é a temperatura, né? Então a gente, o corpo capta isso, né? Através do globo ocular, a luz. E aí, por exemplo, as luzes que a gente enxerga, né? Quem enxerga,
Isso é um grande estímulo para evitar que a melatonina seja liberada. Tanto que quando você toma melatonina, ela só funciona no escuro, né? Ela só é liberada no Liberada escuro. no escuro. Tá. Então, Eu tenho. quando não, Desculpa, pode falar, desculpa. quando não tem essa regulação, como tu está falando nessa população, né? Que não tem a regulação da luz, realmente pode haver um prejuízo aí na produção e liberação da melatonina. E aí, Tá, às vezes, é regular. Tá, para finalizar, eu tenho 3 perguntas. 2 é sim e não, é coisa rápida. Ó, mas deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma Fala, coisa por antes de favor, você Thalita. perguntar. Tá, manda. Ela ainda tem que contar a parada É disso, da eu gente. tô nessa É pergunta. isso? Tá. É isso, Então claro. pode. Então eu deixo. A primeira, sobre tudo isso dos elementos, quando eu tive contato na minha vida com esses elementos, tem a ver com o xamanismo? Não, nenhuma nada. relação. Tá. Perdeu A segunda... queimou uma pergunta, Felipe, só tem mais Não, uma. era uma dúvida minha. Não, era uma dúvida. essa foi ruim, só tem mais Não, uma. assim, ó, primeiro que eu não entendo de xamanismo, tá? É que Mas, o xamanismo é uma coisa muito dos índios, que eles mexem com os elementos. Eles trabalham sempre com os então, elementos. pode até ter, porque esses elementos, eles estão na natureza, né? Estão dentro da gente, então pode ter, não que tenha relação com a medicina chinesa, se a pergunta foi essa, não. Sim, Né? não, mas esses elementos estão aí, qualquer pessoa pode fazer, né? Relações diferentes. Então, não. É isso. Tá. E a segunda pergunta é uma pergunta que eu tô de cara com tudo, aí depois eu vou para o que é: como você ficou tão inteligente assim, Cláudio? Nossa, você tirou tanta inteligência, você não quer dividir um pouco comigo, velho? Eu tô É só precisando fazer os desse cursos conhecimento. dela, tá tudo certo. Já, Bicho, eu tu quero. tem que estudar, vem Quando pra abrir ser o meu. próximo carrinho, não preciso. Só me manda, faz um e-mail marketing lá, me manda a página de checkout, pá, que tá tranquilo. Isso aí não resolve. E a outra Aí, coisa é o que a você Thalita me não acha falou. que a Thalita também é inteligente? Ela é minha aluna, meu. A Thalitinha, Aprendi com a o que é Thalitinha. melhor, não é mesmo? A Thalita é gênia. E ela me falou uma questão que você trabalhou com as pessoas do mundo da deficiência visual. Você conta um pouquinho pra gente finalizar assim, um pouquinho como foi essa experiência, o porquê, o que você encontrou lá, Sim. tudo. Ai, foi uma experiência muito legal. Bom, eu morava do lado, em Floripa, quando eu morava em Floripa. Eu sou de Floripa, moro em Brasília hoje. Mas já morei em vários outros lugares, né? Uma nômade, essa mulher é muito nômade. E aí, quando eu morava em Floripa, a gente morava do lado de uma associação super, super organizada, na Associação de Reabilitação de Cegos. E a minha vida toda eu fui estimulada a fazer trabalho voluntário, social. Eu cresci assim, né? Fui educada assim. Então, para mim, isso é algo muito natural, assim, de devolver para a sociedade o que eu recebo, né? E aí, tinha essa associação, a gente conheceu a estrutura deles, muito legal, e aquilo dali me sensibilizou demais, assim, porque a galera entrava para ser profissionalizada, né? Então, tinham pessoas que eram cegas congênitas, outras que eram que se tornaram baixa visão ou uma cegueira adquirida por N motivos, e elas iam para lá para serem profissionalizadas, reabilitadas, para voltar para o mercado de trabalho de uma outra forma. E isso me encantou demais, né? Porque aí não tinha um assistencialismo, como a gente tem muitos projetos sociais, né? Inclusive eu já criei alguns deles assistencialistas, e hoje o que para mim é justamente um projeto desse ligado à profissionalização. Tá? Então aquilo dali foi algo que, caramba, né? Vou me dedicar aqui um pouco. E aí eu comecei a frequentar lá para aprender. Eu queria aprender, eu tenho essa vontade muito de aprender, né? Como pode de uma admiração grande de ver que a gente perde um sentido, né? Esse sentido que você perdeu. Tão importante que a galera desenrola e continua vivendo. Eu tenho uma admiração profunda. Grande mesmo. Tá me chamando de inteligente, eu acho que vocês é que concordam. Não, você mesmo se aguentou, você tem uma mania de aprender. Eu sou viciada em aprender. Esse é um vício, né? E aí eu ia para lá para eu estava na faculdade, né? E estudando equilíbrio, e aí eu quis desenvolver um trabalho de pesquisa lá. Com cegos. Primeiro eu achava, como a visão é uma parte do equilíbrio, eu achava que
que o cego tinha problema Pra de mim tá equilíbrio. cortando tudo aqui, gente. O que tá acontecendo aí? Que barulheira é essa? Aí deu umas cortadinhas, deu umas cortadinhas. Tá cortando? Será que sou eu? Vocês Não, estão me Eu agora acho que ouvindo? voltou, agora voltou. Felipe, entra pra algum lugar. Você tá aí fora, eu acho que eu tô tendo muito barulho. Não, aqui agora parou, passou um caminhão aqui do lado, agora passou, vê se tá barulho. Ah. Tá, E desculpa, aí, e aí Clau. eu comecei a desenvolver uma pesquisa com eles, né? Eu estava já estudando, uma das minhas especialidades é em neurologia, e aí eu quis desenvolver e estudar os cegos, porque eu achava que existia perda de equilíbrio. E aí eu Uhum. me surpreendi lindamente como existe essa neuroplasticidade maravilhosa do cérebro, capaz de, na falta de um sentido, de uma área, o cérebro, com o estímulo, consegue se readaptar, né? E aí foi lindo, a gente descobriu que não tem problema de equilíbrio, ninguém tem, a galera consegue se readaptar, e isso foi maravilhoso. A gente levou essa pesquisa, recebeu até um prêmio no Albert Einstein, essa pesquisa Que com louco, cegos, mano. e foi Eu incrível, tive que, assim. Então, eu fui fazer uma reabilitação na Dorina, no Will, aqui de São Paulo, e aonde eu fazia uma físio para o equilíbrio. E aí então. eu percebi que aquilo, né, tipo, hoje, passou já um tempo, meu equilíbrio tá de boa, tá normal. Exato, maravilhoso essa capacidade cerebral de se readaptar Maravilhoso. dos neurônios que estão ali só esperando um estímulo, eles reassumirem a função, né? Uma função que foi perdida. Então foi muito, muito rico, assim, e em vários momentos, depois de eu fazer os trabalhos voluntários lá, eu botava uma venda nos olhos para voltar para casa. Eu queria saber como que era, Da hora. né, para eles. E aí eu passava a admirar mais ainda, né? Ainda bem que eu tô viva ainda, não fui atropelada também, né? Nessas minhas. E eu Perigoso. passava a admirar mais ainda. Então, assim, foi um momento muito legal. Foram 3 anos de muito aprendizado, assim. E que eu valorizo muito, muito, muito. Foi muito, muito top. Que legal, mano, esse contato que você teve, esse pessoal que foi o mundo que eu entrei também recentemente, eu percebo que tem muito aprendizado nesse mundo, né? Dá para aprender muita coisa. O pessoal que se Muito. conecta com esse mundo assim, essa parte do cérebro se adaptar, meu, é uma coisa muito mágica, assim. O ser humano tem um poder de adaptação muito grande. O cérebro se organiza, se adapta, se arruma e não tem jeito, é um tempinho que isso que é exigido, mas a coisa começa a rolar depois numa normalidade que é muito bonita, assim, é muito bonita de ver. Mas, porra, mano, eu tenho. Se for tocar essa live aqui para responder todas as minhas perguntas, eu ainda tenho mais umas 15. A Cláudia vai ter que voltar, mano. Ela vai ter que voltar outro dia. Clau, você que Então, manda. Clau, que horas são? Já deu uma hora. Deu uma hora de live agora. Mano. A gente tem algumas não, interações aí acho do que pessoal? merece outras lives mesmo. A Thalita, quando ela me fez o convite, ela já falou: Vamos, já vai reservando umas 2, 3 datas aí. Não, e é Porque eu tô concorrida a agenda cheio. dela, viu? Olha. Eu tô vendo, eu sei. Também uma mulher dessa, quem não quer estar perto dela, velho? Isso é louco. É muito, muito mágica. Mas tem alguma interação aí do pessoal, tá, Alexandre? O pessoal mandou Ai, alguma eu coisa? acabei nem vendo aqui, meu Deus. Eu acho que teve aquele comentário que você leu, né, Clau? Mas acho que depois disso, acho que não. O pessoal só Não? entrou. Então é Fê, isso. faz o seguinte, faz a última pergunta, não muito complexa, e a gente fecha. Nesse assunto, vibrando nesse assunto, tem algo que não seja complexo? É, não, mas É, tenta. Tá, tá. Eu vi que você, quando trouxe a questão da medicina integrativa, então a gente olha na alimentação e você foca não na doença, você foca na saúde, no estilo de vida, tal, tal, tal. Então, não é nem uma questão de uma pergunta assim, é uma questão assim. A gente sabe que a gente vive num mundo hoje onde o estilo de vida das pessoas, os estímulos que estão tendo, não estão tão saudáveis. A gente tem muitas coisas saudáveis rolando, mas também tem muita coisa não saudável rolando por aí. O que você sugere para as pessoas irem procurar, irem observar, tipo, ó, claro, você já falou do sono, da alimentação, mas assim, para uma pessoa entender o que está acontecendo com ela, o que ela está precisando, o que ela precisa, assim, né? Tô fazendo a pergunta para todos, mas é porque eu quero saber, tipo, o que eu marco amanhã, eu vou dormir hoje cedo, Você mas o tem, que tem eu curso marco. aberto, Clau? Como é que tá aí?
Exato, eu acho que assim, ó, é bem legal isso que você está perguntando, Felipe, mas eu vejo que a mudança, ela precisa partir do conhecimento. Ah, Porque boa. quando a gente tem consciência e conhecimento do porquê eu tenho que dormir cedo, como eu expliquei agora para você, Perfeito. não fica mais motivador você querer dormir Claro, cedo, por exemplo, com né? certeza. Então, eu vejo que a mudança ela precisa partir do conhecimento. E hoje em dia, eu estou com os meus cursos só direcionados para profissionais de saúde, mas eu estou dedicada num projeto para pessoas como você, por exemplo, para poder dar as informações básicas, assim, de como que eu Que pego o meu bom. estilo de vida na mão, né? Como que eu cuido É desses 5 pilares isso, é de uma isso. forma mais simples, sem tanta explicação complexa e sim coisas mais práticas, né? Porque para mim Uhum. isso é um desafio, mas eu estou vencendo esses desafios aí, né? Você E vence aí, todos. então, eu acho que essa é a primeira coisa. A gente precisa ir atrás do conhecimento para eu entender por que que eu tenho que fazer determinadas mudanças. Porque todos nós sabemos que a gente precisa se exercitar, comer bem e dormir. Todo mundo Por sabe. quê? Mas por que que Uhum. não faz? Talvez esteja faltando entender mais esse processo, né? Então, essa é uma coisa que eu vejo, tá? Não, perfeito. Isso que você respondeu, você fez. Eu fiz uma pergunta, já, eu meio que já sabia, que é conhecimento. É Tem que ter. mergulhar. Tem que ter, tem que ter. Então faz todo. Até porque se a gente não tem conhecimento, o mundo tá um mundo da desinformação, né? Eu tô aqui Uhum. falando uma coisa, daqui a pouco a pessoa desliga, daí aparece no feed dela uma coisa totalmente diferente. Daí as pessoas estão Perfeito. sendo bombardeadas por pílulas de informação que não necessariamente fazem sentido. Algumas fazem, outras não. Agora, quando a gente tem conhecimento, a gente tem capacidade de escolher, inclusive, quais são os perfis que a gente vai seguir melhor, quais são as dicas que fazem sentido, né? Então, a gente começa a ser um filtro bem melhor do que está rolando. Isso aí é bem importante, né? Então, Perfeito. e eu vejo assim que se a gente não tem consciência, porque a gente não tem conhecimento, as mudanças não duram muito tempo. A Claro. gente às vezes pode, talvez a pessoa pode estar assistindo uma live dessa, ela fica motivada, pá, amanhã eu vou mudar isso, mas se ela não sabe bem por quê, daqui a pouco a vida vai derrubar ela, porque tem mil estímulos contra, né? E a Uhum. gente tem conhecimento, a gente vai seguir naquela linha. E ainda mais quando você começa a ter resultado. Conhecimento junto com resultado, aí é a tua motivação, a motivação para você continuar enxergando o caminho certo, né? Então, Perfeito, isso é perfeito. que é o ponto. Então, essa é a coisa número um, assim, primeiro. Claro, conhecimento. Segundo, cara, se eu for dizer para ti o que é mais importante em termos de estilo de vida, eu iria dizer retorne para o ritmo da natureza. O que é o ritmo da natureza? É acordar com o sol. É diminuir as atividades quando o sol se põe. É você dormir cedo. O que a gente está fazendo aqui já estamos cagando, né? Um pouco esse ritmo, né? Então a gente tem que terminar, Sim. né? Então, a gente conseguir entender que o dia é para produzir, a noite é para relaxar, né? Eu consegui entender que tem horários para eu me alimentar e horários para eu não me alimentar. Agora, nesse horário, já devia todo mundo ter jantado, por exemplo, né? E o café da manhã ser uma puta numa refeição. Ser a melhor refeição de todas. Por quê? Porque o organismo ele tá pronto para receber. Tudo tá conspirando para eu receber comida de manhã. De noite já não. Então, mesmo antes de mudar a alimentação em si, porque isso precisa ser individualizado, é mais complexo e tal, a gente pode começar a equilibrar o relógio biológico. Perfeito. Só de mudar isso, a pessoa já vai conseguir dormir melhor, o metabolismo dela já vai funcionar melhor, ela já vai conseguir produzir melhor, porque ela vai otimizar o sono, vai otimizar a ação que o dia traz, que daí é uma energia yang, energia de movimento, de produção. Né? A pessoa vai ter um humor melhor, porque se ela dorme bem, o humor dela fica melhor, o sistema endócrino dela funciona bem, ela vai ter energia para fazer exercício, não só para trabalhar e produzir. Então, cara, Perfeito. é equilibrar o ritmo biológico. E Isso todo mundo. somos animais diurnos, né? Não somos animais Sim, noturnos. Senão a gente teria vindo com uma super mega audição, uma visão diferenciada, uma coisa exato, assim. Não, nós perfeito. somos para enxergar de dia, para produzir de dia, algo perfeito que você falou. Eu sempre soube disso, que tanto que essas pessoas que são do rural, essas coisas assim, é 7, 8 horas da noite já estão dormindo,
4 da manhã estão acordando. E esses caras vivem até 100 e lá vai quantos anos. É muito a ver com tudo isso. Muito a ver com É tudo isso. isso, Muito então louco. a gente precisa retomar para o ritmo da natureza. Da Que a natureza, gente faz se todo sentido. distanciou. Isso é receitinha base. Vai beneficiar todo mundo. Principalmente aquelas pessoas que falam que eu sou noturna. Não, querida, a tua natureza não é noturna, não. Você que o corpo, ele é, como você falou, ele se acostuma com Perfeito. então, ele se adaptou ao que não é bom para o organismo. Só que a gente não nasceu. Então, é retomar ao básico, cara. É fazer bem feito o básico. Né? E aí, depois, claro, tem várias outras ações que precisam ser estudadas, né? Que precisa ser adquirido mais de conhecimento para saber como cuidar do estilo de vida bem. E nada é mais importante na questão de saúde do que o que a gente faz todos os dias. Para que a Perfeito. se encontre vivas, né? Tem que finalizar. Ai, frase master. Frase master. Claro, então é isso. Cara, foi maravilhoso conversar com você. Você é uma mulher de uma energia, de um conhecimento, de uma inteligência. Você realmente achou sua missão. Porque não tem nada Sim. melhor do que toda essa parada que você vive hoje. Combina muito com você. Você vê que você tem uma energia de felicidade, uma energia de satisfação. E isso é maravilhoso. Eu consigo sentir isso no tom da sua voz. Ai, E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Obrigado por ter aceitado o meu convite da Thalita, obrigado mesmo. Thalitinha, obrigado por ter aparecido por mais uma convidada maneira. Obrigado, Thalita, foi da hora. A galera tá aí, né? Tá chegando, tá chegando. Vou trazer Da todo mundo. hora, mano, da hora. é um Mas prazer, obrigado. gente. Parabéns, parabéns Valeu. pelo movimento de vocês. Eu admiro muito, muito mesmo. O que vocês precisarem de apoio aí, vocês têm todo o meu apoio. Precisarem de agenda, a gente dá um jeito, né? Por favor, você já me manda essa próxima data, tá? Com certeza, com certeza. É que a gente tá tranquilo, porque isso daí tá lá pra frente, que a gente já tá com a agenda lotada, mas Ó, vai ter, Até janeiro já a tá tudo live com a marcado, Cláudia Cláudio. parte 2. Cláudia parte 2. que lindo! Vida longa esse projeto. Parabéns, Com meninos. certeza, Muito Obrigada, só o legal. começo. Ó, e Felipe, eu te aguardo na próxima turma, né? Com Básico. favor, certeza, né? não tenha nem dúvida, não tenha nem dúvida. Quando for, eu tô te acompanhando, quando for, eu vou ficar sabendo e vamos. Vou participar lá com você nessa turma, já tô dentro. Show Boa de noite, bola. gente. Obrigada, Obrigada, Tamo junto, Thalita. Cláudio. beijo, beijo. Obrigada, Obrigado Felipe. por todos que participaram aí. Beijo. Valeu, Beijo, gente. tchau. Tchau.